Renato, é para você. Eu sou a Dani Royle, eu sou roteirista, né? Tem série atualmente que está no catálogo Globoplay. Já escrevi série na Record. Não chegou a ser produzida, a última que era com Marcílio Moraes, mas estava lá. Tive filme há pouco tempo, premiado, né, em festival e tudo. Sou formada em comunicação, tenho mestrado também, mas eu sou certificada também pela UCLA em Writing for Television, que é específico para a criação de séries. E eu já faz um tempo que eu trabalho como roteirista e professora também, né? Professora de roteiro, tanto para cinema quanto para série. E nesse curso, eu gosto de dizer que a gente literalmente o que eu trago são ferramentas, né, para que a pessoa consiga compreender a forma de iniciar uma série, né, a forma de você trabalhar a sua própria série. Então, tem muita gente que acha que série é que nem filme, né? Que eu acordo com uma ideia e pronto, já vou escrever e tal. Tem muita gente que fala isso, né? Ideia de um roteiro e vai escrever e tal. E, pelo contrário, uma das últimas coisas que a gente realmente engata na série são os roteiros. Né? A gente primeiro estipula tudo de uma série. A gente cria toda uma temporada, a gente cria um arco, né, da série. A gente tem que entender o que acontece com a série do início ao fim, no mínimo, de uma temporada. Por quê? Porque um filme você escreve de uma forma um pouquinho mais linear, né? Você apresenta um personagem de uma forma mais horizontal, ele vai de um ponto a outro, ok. Né? Numa série, não. Uma série, a cada episódio, você vai trazendo mais coisas, né? Você vai apresentando o personagem, por exemplo, a gente diz que a gente apresenta de forma vertical. Então, a cada episódio você conhece um pouco mais do personagem, você entende um pouco mais. Então, é uma coisa da gente aprofundar, né? A gente aprofunda em série. Existe um problema, não diria que é um problema, tá? Não é uma crítica ao que a gente tem de mais conhecido de audiovisual no Brasil, que são as novelas. Não é bem uma crítica, é uma constatação em relação à linguagem. A linguagem de novela não é a mesma de uma linguagem de série. Apesar de elas estarem cada vez mais híbridas, né? Uma coisa mais, cada vez mais, o pessoal que veio das novelas está escrevendo para a série, cada vez mais se faz um híbrido na forma de contar as histórias, né? Série para novela para streaming, aquela coisa toda. Entretanto, a gente herdou algumas coisas da linguagem da novela que não servem bem para a série. E às vezes isso pode dar um certo problema na qualidade, né, final das nossas séries. A gente tem séries incríveis no Brasil, maravilhosas, que estão bombando, né, tanto no país quanto fora. Mas, de forma geral, a gente tem uma porcentagem muito pequena das séries produzidas já aqui no Brasil, é uma porcentagem muito pequena que realmente está, assim, sendo sucesso de público, de crítica, etc. Então, muitas vezes está relacionado a isso, né? A coisa de a gente entender como é que constrói uma série, entender que existe uma forma específica de se construir. E isso está no aprofundamento mesmo. Então, são várias coisinhas quando a gente trabalha a série que vão contar. Por exemplo, a novela é muito... as coisas são muito corridas, né? O workflow de uma novela, a forma de se produzir os textos de uma novela acabam sendo muito corridos. Isso quando a gente está falando de novelas, das novelas tradicionais, do formato tradicional de novela. Então, a gente acaba tendo muita coisa estereotipada, muita coisa rasa, né? E tudo bem ser raso, até porque exatamente o ritmo das novelas, da forma de se escrever novela, precisa ser uma coisa rápida. Então, a gente precisa ter a coisa de você escrever, às vezes, de um dia para o outro. Já na série, você tem uma coisa do aprofundamento, né? Aprofundamento de personagem, aprofundamento de
da história. Então, você tem que trabalhar mais com estereótipo, com arquétipos, né? A gente trabalha os arquétipos nas séries. A gente faz... As séries são construídas em cima de personagem. A gente diz que que série é personagem. Série é construção de personagem. Tanto é que em série a gente trabalha um conceito de arco. Arco da temporada, arco do personagem. E aí depois, quando a gente separa tudo, quando a gente faz numa sala de roteiro, a coisa a divisão dos episódios, os episódios também têm seu próprio arco, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar desde o início. É uma coisa que a gente precisa analisar desde o início. A gente não tem que já analisar em termos de roteiro. A gente tem que pensar em termos de construção da temporada, construção desse arco, onde você passa de um episódio para o outro. Isso até é uma coisa interessante, porque tem gente, por exemplo, que ainda diz aqui, né, entre a gente, mais nível audiovisual Brasil, a coisa de dizer capítulo de série. Não, na verdade, mesmo que pareça um preciosismo, existe uma coisa toda conceitual em cima da coisa da série, que a gente fala que é episódio de série, né? Não é capítulo de série. Capítulo é capítulo de novela. A gente tem um episódio de série. Então, a gente tem cada episódio de série, existe um episódio a ser resolvido, né? Dani, só um minutinho. A minha Alô? câmera não está... Oi, Dani, tá me ouvindo? Oi, pode falar. Não, desculpa, é porque eu não estou conseguindo ativar a minha câmera, tá? Eu estou por aqui, tá bom? Ok, tudo bem. Ela desativou, eu estou tentando, mas não consigo. Eu acho que vou desistir, mas estou por aqui, tá bom? Estou por Tá aqui, bom, Renato. tá? Desculpa. Nada. Então, a gente tem a coisa da construção dos episódios, exatamente porque cada episódio tem literalmente um episódio, um acontecimento, né, que está cercando aquela história naquele episódio. E aí a divisão, inclusive, do episódio por atos, isso tudo. Então, isso tudo a gente trata nesse curso de série. Por quê? Literalmente, a última coisa que a gente realmente vai ter que se preocupar é com o roteiro, né? O roteiro mesmo, ele vai acabar saindo depois que você já tem essa construção toda. Então, existe toda a questão de desenvolver a Bíblia, né? A Bíblia com os personagens, o projeto por completo, com a temporada completa, com as histórias, as sinopses dos episódios, né? A gente tem uma coisa chamada grid, em determinado momento. Eu falo no curso o que a gente faz em sala de roteiro para poder criar, né, a história e tal. Dani, então, seria um curso posterior a um curso de roteiro? Eu queria Não, primeiro fazer o de roteiro. Aí eu não teve, acho que não abriu turma, abriu essa aí. Eu estou não, interessado em fazer. roteiro faz parte também da série. Mas a série, você constrói toda a série primeiro e aí entra no roteiro. Tá? O roteiro, a base de roteiro da série é a mesma a base, né? É a mesma do roteiro para cinema, né? Tá. Que é a construção, formatação, etc, a coisa toda, a formatação bonitinha e tal. Mas a série tem toda uma construção da série antes mesmo de criar o roteiro, né? Okay. Então, por isso esse curso, nesse sentido, ele é mais aprofundado, porque a parte criativa, né, de construção, a elaboração toda, o desenvolvimento, etc., tem uma coisa muito maior por trás, né, anterior ao roteiro em si. E aí que vem o roteiro, que daí tem a formatação, a construção de cena, né, o pensar a cena, a elaboração de personagem. Então, tudo isso acontece ao longo desse processo. Então, em série, primeiro você pensa a série por completo. Não é uma coisa simples, né? Porque você tem que desenvolver o arco de temporada. Em cinema, a gente desenvolve o argumento, né? Em série, a gente desenvolve o arco de temporada, que é entender tudo que vai acontecer ao longo dos episódios da temporada. A partir do arco da temporada, você desenvolve episódio por episódio, só que isso tudo só pode acontecer depois que você já desenvolveu personagem, né? As histórias por trás, aquela coisa toda. Então, assim, esse curso, ele é realmente para se entender todos os conceitos e ferramentas para se criar uma série, né? Para se tratar uma série. E aí, até chegar à venda, inclusive, da série. Porque daí o que a gente faz em série é vender um projeto.
né? E esse projeto tem toda uma construção também, onde tem uma sinopse, onde tem um arco de temporada, existe uma logline, existe descrição de personagens, né? Você tem todo esse processo também. Então, esse curso é isso, é para aprofundar a construção em si, né? Os conceitos relacionados à série, um pouco do histórico sobre séries, porque a gente tem uma questão muito forte no Brasil, né? Muita gente vai contra a ideia de, oh, meu Deus, nós não podemos fazer como os americanos, mas são os americanos que começaram a estruturar isso melhor. Claro que série hoje é a sensação do audiovisual. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente viu durante a pandemia foi exatamente a necessidade desse produto, né? As séries. Eu acho que raramente uma pessoa sobreviveu com a sua mente sã durante a pandemia sem estar assistindo uma série. E aí que a gente mostra que a gente é de uma indústria, né? A indústria criativa, o audiovisual, que não é apenas pelo entretenimento, até porque as séries elas têm uma construção que elas têm uma função dentro da sociedade, né? Elas têm uma função na criação, no desenvolvimento de uma sociedade e tal. Então a gente passa por isso, a gente passa pela construção, por como as séries eram, como as séries são hoje. Eu dou uma boa base de bibliografias, né? Alguns livros, algumas leituras, a gente analisa séries na prática. Eu faço a análise de um piloto, né? Que é o primeiro episódio de uma série, até chegar à construção em si, com formatação e tudo, né? O pensar uma série, etc. E lembrando hoje que a gente não está mais fechado unicamente em séries americanas. Então, quando eu falo de trazer uma base mais americana, é no sentido de foram eles que deram essa organização, né? Estruturaram, fizeram modelos né, de formatos, etc. Eles explicam melhor nesse sentido. Só que hoje, hoje você tem séries bombando no mundo todo. Então, hoje, por exemplo, entre as séries que eu mais amo, de 10, eu acho que só tem 3 americanas. Né? A gente hoje está aí vendo a Espanha crescendo bastante, os doramas asiáticos crescendo absurdamente, né? O negócio. Então, a gente fala em produção audiovisual e as pessoas pensam logo que a gente tem uma coisa mais americanizada, e não é. Né? É que os americanos é que conseguiram formatar melhor, padronizar melhor a forma de contar. Né? Mas mesmo eles se basearam numa coisa aristotélica. Né? Então, eu trago a questão da narrativa a partir de Aristóteles e tal, para mostrar isso, de que a forma de contar ela é a mesma. Né? É uma forma que não é fórmula. Essa que é a grande questão. Então, é isso que eu trago ao longo do curso, né? Que é a gente passar por todos os conceitos, entender a construção, entender o desenvolvimento da temporada por completo, entender como aprofundar a personagem, entender as perguntas certas a fazer, entender como funciona uma sala de roteiro, né? Entender como construir isso e, por fim, ainda aprender a construir roteiro e projeto de apresentação. Né? O curso é basicamente isso. Ok. Começa na segunda-feira, né? Começa na segunda. Começa na segunda. Tá, vou me inscrever. Você tem alguma questão? Não, eu estava com essa dúvida, né? Poxa, será que para fazer um curso de roteiro para série precisamos fazer um curso básico de roteiro? Eu fiz até um curso, né? Eu fiz um curso na Metamorfose, um curso de escrita criativa, e um dos módulos era roteiro. Ok. Foi até legal, mas foi muito rápido. Até os rapazes lá são roteiristas mesmo também, assim, profissionais e tal. Foi legal, eu gostei muito. Fiquei com intenção de expandir. Aí achei esse aí na internet, aí tem uma amiga que já cursou algumas coisas aí, disse que é muito bom, falou muito bem do curso. Ah, legal. E eu Renato, o detalhe que eu acabei de terminar a semana passada, se eu não me engano, retrasada, foi a última turma de roteiro para cinema. Pois é, e aí acho agora, que eu vi depois. Começou a outra. Começou a outra. Mas quem faz série, o curso de série, normalmente vai numa boa, pelo seguinte, de qualquer maneira, eu falo de roteiro, porque precisa, né, do roteiro de série.
Então, você acaba pegando aquilo que... E se você já fez um curso, mesmo que mais simples e tal, você acaba pegando, sim. É que o que acontece? Série tem conceitos muito diferentes, né, de cinema. Então, de qualquer maneira, você vai aprender uma coisa separada. Entende? Então, a base pode ser a mesma, mas série abrange muitas outras... E como eu faço muito a comparação de linguagem, você naturalmente aprende um pouco da diferença para a linguagem do cinema. Né? É uma questão bem delicada nesse sentido. Então, é tranquilo, é muito tranquilo. E ainda mais se você, no final das contas, já fez né? Mesmo que não tenha... mas foi rápido, não tem problema, mas pelo menos alguma coisa você já viu. Sim, e eu libero... eu tenho coisas que eu faço, né, para os meus alunos, que eu libero uma pasta que eu tenho só de roteiros, né, no Drive, então tem muitos roteiros de série lá, para poder fazer análise, se a pessoa quiser fazer comparações. Eu peço para assistir algumas séries que a gente vai fazer análise em sala de aula. Eu não perco tempo em sala de aula mostrando, entende? Séries, né? A gente não perde tempo com isso, a gente vai direto, e aí eu peço que assistam as coisas para a gente debater, aquela coisa toda. E aí tem a construção de piloto, tem as ideias, a gente fala de mercado, né? Como entrar, aquela coisa toda, por onde ir e tal. Então, eu acho que é uma coisa bem legal, para quem já gosta, no caso que você já fez até um curso, né? Acho que é legal. E essa parte prática aí, como é que é? Nós vamos desenvolver assim, um horário à parte ou vai ser aqui durante as aulas? Não, vamos lá. A parte prática a gente não consegue desenvolver um roteiro completo, nem uma série completa, tá? Por quê? Porque para isso a gente precisaria de mais tempo. É óbvio. Nossa, isso aí eu vou falar, inclusive, eu falo inclusive no curso sobre o tempo que demanda para a construção, né? Mas eu faço exercícios práticos, isso sim, que é análise mesmo de séries, né? Criação de logline, né? E aprofundamento de personagem, essas coisas assim. Então, esses exercícios práticos, eles já fazem você visualizar essas ferramentas que a gente está falando. Eu não dou só teoria, não. A gente trabalha um pouco a prática também. Legal. No caso, quando eu fiz o curso de roteiro lá, eu já passo lá, eles falaram que para você apresentar um roteiro seu, eu não tenho nada escrito, não, mas assim, para você apresentar um roteiro seu para uma empresa grande aí, né? Sim. Você precisa primeiro ter esse roteiro registrado. E que o registro é muito demorado, né? Ele leva 8 meses. Não necessariamente. Infelizmente, a Biblioteca Nacional realmente está mais lenta ultimamente. A gente saía, pelo menos quando inscrevia, quando fazia o registro, estava saindo de lá já com o protocolo. O protocolo já vale, tá? Para algumas coisas. Então, mesmo que você registre, saia de lá com o protocolo e leve alguns meses para você receber o negócio confirmando, o protocolo já vale para algumas coisas. Eu falo sobre isso também durante o curso, tá? Porque existem, hoje em dia, agora já existem alternativas de registro, tá? Tá. Mas sim, isso é muito importante, registro. Certo. Registrar é importante. Falo também sobre isso no curso, de que as ideias estão no ar, né? De que você tem que tomar certos cuidados, a coisa de você não mandar direto uma coisa para uma produtora, você primeiro conversa, você nunca envia um roteiro pronto, né? Sem que tenha sido demandado. Então, isso tudo a gente faz parte das aulas. Tá? Eu explico como é que a gente faz isso. Até porque eu acho que as empresas elas compram, na verdade, a ideia, né? Depois elas desenvolvem. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a ideia a gente não registra. Tá? A gente só registra a partir de argumento. E no caso de série, um arco de temporada com os personagens, a Bíblia, né? A Bíblia. Então, assim, Então, depende muito. Então, tem muita... A gente negocia, às vezes, com uma produtora para o desenvolvimento total. Para um edital, você pode... Agora, por exemplo, está aberto os editais aqui do Rio, né? A Lei Paulo Gustavo está no Brasil todo, aquela coisa toda. Então, você depende do que você está desenvolvendo. Tudo isso depende. Não existe uma regra fixa, uma coisa única, tá? São várias situações. Aí, no caso, a sala de roteiristas, ela seria um time de roteiristas da empresa, né? Que vão dizer... Também não. Isso tudo eu explico em sala. Isso tudo eu explico na aula. Então é melhor fazer o curso para saber essas coisas. Porque assim, não é uma coisa tão simples. Eu tenho uma aula inteira, por exemplo, que eu falo sobre isso, né? Sobre a formação da sala de roteiro, o que é que faz na sala de roteiro,
como é lá fora, como é aqui, como é tudo isso. A gente fala, inclusive, de coprodução, tudo isso. Envolve tudo isso. Tá certo. Tá? É um campo bem legal, é uma área que, né, que está crescendo pra cacete, direto. Sim. E eu acho que... Eu sempre digo que o Brasil é celeiro, né? A gente tem muita ideia boa. Acho que o que está faltando no Brasil é o pessoal se aprimorar mais no desenvolvimento. Sim. Sim. Tá certo. Certo? Tá certo. Bom, se quiser precisar de mais alguma informação mais administrativa, sei que a Fernanda está aí, ó, ou você pode enviar, né, mensagem para a escola para perguntar. Tá. Mas te espero na sala. Sim. Com certeza, tá certinho, tá? Você já, de alguma maneira você já começou, porque algum curso você já fez, então já está no caminho, Tá certo. Eu agradeço aí, tá? Tá Atenção. bom? Eu que te Então, agradeço. a gente se vê aí no dia 2, né? Dia 2, Certo. né? Sim. Começando Tá semana bom. que vem. Tá Pode ótimo. esperar, tá bom? Prazer, Obrigado. Renato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchau. Fê.